Oi, minha amiga, tudo bem? Nossa, eu pensei muito se eu ia fazer esse vídeo nesse formato diferente. E eu tô muito feliz, porque eu tomei a decisão de simplesmente pegar a câmera, o celular no caso, e posicionar aí e gravar um pouquinho, falar, conversar, né? Nessa dinâmica diferente, nesse formato diferente. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela interação dos vídeos anteriores. Isso me anima de uma forma que eu não sei explicar. Eu acho melhor vir aqui e gravar um conteúdo que vai agregar, vai ajudar, vai nos aproximar mais e estreitar nossos laços para a gente trocar algumas ideias. Talvez a minha experiência possa ajudar alguém. Só de pensar nisso, eu fico muito feliz. E vou convidar você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a compartilhar e assistir os outros vídeos também, né? E deixar aqui sugestões para os próximos vídeos que virão. Eu vou começar essa conversa, já resumo aqui que vai ser um pouco sobre métodos de estudos, técnicas de estudos, né? Porque talvez seja muito diferente uma coisa da outra para você, mas para mim faz total sentido que é uma forma de estudar. E sobre a minha rotina no passado e minha rotina atual, assim, um pouco de cada. Porque o método de estudos não é uma única coisa que serve para todo mundo. Não é uma regra, não é uma fórmula mágica. Então, eu acho mais fácil numa conversa, e aí você vai ver se identifica ou não. E com os exemplos que eu vou falando, você vai analisar e observar se faz sentido você implementar isso na sua rotina. Preciso fechar a porta porque ela tá batendo. Peraí. Geralmente as pessoas aparecem assim tomando um cafezinho, né, enquanto vai conversando, só que eu já matei o café. No início da minha preparação para concurso, eu estudava majoritariamente por videoaulas, porque foi assim que eu aprendi a estudar. Na escola, a professora não estava ensinando lá com quadro, falando as coisas? Então, eu aprendi a estudar assim. Na faculdade era a mesma coisa, eu aprendi a estudar assim. Para quem não sabe, eu iniciei a faculdade de administração, tranquei porque eu não consegui me identificar, eu estava bem no início ali, eu passei pelo Enem, e depois eu comecei educação física e tranquei educação física porque eu passei no concurso. Aí eu tinha que ir para o curso de formação e tranquei a faculdade. Enfim, voltando aqui, ó. Eu abro alguns parênteses, tá, gente? Eu estou me policiando e tomando cuidado para que isso não aconteça frequentemente. E também tô melhorando a minha dicção. Eu já tive uma dicção muito boa, mas ela foi piorando, eu acredito que por causa da dopamina rápida, do excesso de informação, não sei o quê. Então foi piorando, mas eu vou melhorando, inclusive, isso aqui é uma forma de eu praticar, né? Voltando ao assunto, eu comecei a estudar para concurso e assistia muitas videoaulas. Eu percebia que algumas matérias estavam entrando na minha cabeça, aquelas que eu tinha mais afinidade, e outras não entrava de jeito nenhum, e eu sentia muita dificuldade, eu ficava estressada, eu me chamava de burra, eu sempre pensei assim, eu não tenho capacidade de aprender isso, eu não vou conseguir, nossa, isso é muito difícil, eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu sempre pensei assim. Até que, com raciocínio lógico, eu tentei assistir uma aula em que o professor estava resolvendo questões. Era um assunto só, um tópico específico, em que o professor estava resolvendo questões daquele tópico. E aí eu fui vendo que eu fui aprendendo um pouco mais, porque o professor, além de resolver aquele conteúdo, ele estava explicando o raciocínio dele através da resolução que ele estava fazendo. E aquilo foi me clareando a mente, pensar como o professor estava pensando. E aí, para algumas matérias, eu comecei a adotar o método de resolução de questões por vídeo. Mas eu não só assistia, eu tentava resolver a questão antes do professor. Eu preciso dizer aqui que eu sempre fui uma aluna mediana no ensino fundamental e ensino médio. E no ensino médio eu tive que me esforçar bastante, porque eu era bolsista, e bolsista tinha que tirar uma nota maior do que o pessoal que pagava mensalidade, então eu me esforcei bastante e não era uma das primeiras da turma. Eu fiquei de recuperação, assim, para você ver que eu não sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa esforçada ali, tem uma diferença. As matérias que eu não gostava, que, nossa, eu não sei nem explicar. Enfim, através da resolução de questão, eu consegui ali entender um pouco mais da matéria. Eu deveria ter pegado pelo menos um copo de água para colocar aqui, né? Eu vou melhorar nisso, tá? Eu abri parênteses de novo. Em português, eu me considerava uma aluna melhor, mediana assim, mais para melhor. No ensino fundamental eu conseguia gabaritar as provas, mas eu acho que era mais fácil mesmo. No ensino médio, eu já gostava mais de escrever,
eu escrevia blogs, eu lia muitos livros, então eu tinha uma familiaridade não com a gramática em si, e sim com a construção de frases, com a construção de períodos. Então, na leitura das questões da prova ali, às vezes eu viajava na maionese mesmo, mas eu conseguia identificar o que era uma frase estranha, o que era uma palavra estranha, porque eu lia muito. E isso aumentou o meu repertório de palavras. E quando chegava na hora da prova, eu sabia identificar ali a gramática, a ortografia das palavras, estava certo, estava errado. E era o que a maioria das provas cobrava, né? Não é FGV, tá, gente? Porque FGV a gente tem que ter um raciocínio por trás da questão. Não é simplesmente igual a FCC que pede a gramática aplicada ao texto ali. Enfim. Então, para português, eu estudava direto nas questões. Eu conseguia filtrar ali as questões e já ia direto nela. E quando eu errava a questão, eu lia os comentários, porque eu consigo aprender ali pelos comentários. Esse é o famoso estudo reverso, né? No último vlog eu falei sobre isso, sobre o estudo reverso. Eu acho que funciona melhor com as matérias de humanas, né? Não, as exatas eu já disse que é resolução de questões. E as matérias mais de humanas, eu acho que dá para fazer o estudo reverso sim. E com uma base mínima de conhecimento. Eu acho que do zero, se você começou exatamente agora, não sabe nada da matéria, nada, eu acho que seria mais coerente você ter uma noção do que você vai aprender a partir de agora. Um aulão no YouTube, aqui no YouTube tem muitos vídeos com conteúdo completo, um resumão, aula de revisão sobre algum tema, pesquisa a banca e um aulão sobre a banca, sobre esse tema. Aí você assiste aquela aula de 1 hora acelerado e você vai conseguir se colocar num contexto do conteúdo que você vai aprender. Minha maior dificuldade para estudar é manter a concentração. Porque quando eu sentava aqui para começar a estudar, eu pensava na comida da minha filha, na casa que eu tinha que arrumar, no banheiro que tinha que lavar, na poeirinha que tá aqui no chão, debaixo do meu pé. E isso me tirava o foco, me tirava a atenção. Ah, hoje é dia primeiro, tem que pagar as contas. Ah, amanhã eu tenho que ir mais cedo pro trabalho. Hoje de noite eu tenho uma missão. Isso me tirava toda a concentração. Eu fui ajustando algumas coisas da minha rotina para que isso não me atrapalhasse. Por exemplo, acordar cedo me ajudou porque tá tudo em silêncio. Tanto o trânsito lá fora, quanto a minha filha tá dormindo, meu marido já tinha saído para trabalhar, então acordar de madrugada para estudar sempre foi viável para mim, é a melhor solução. E meu celular não ia tocar, ninguém no meu trabalho ia me chamar. Eu preciso abrir um parênteses aqui, apesar de eu ter falado que não ia abrir ou tentar me policiar para não abrir tantos parênteses. O meu marido trabalha de madrugada atualmente. Pode ser que lá na frente, que você esteja assistindo esse vídeo, já tenha mudado. E, consequentemente, alguns dias eu acordo mais cedo. Eu não estou falando para você não cuidar do seu sono. Eu brigo muito para você cuidar do seu sono e dormir bem, porque faz parte do aprendizado, né? Faz parte da sua produtividade e a sua saúde, em primeiro lugar. Então, para isso, eu preciso dormir mais cedo. Não é simplesmente você negligenciar seu sono e acordar mais cedo. Você precisa dormir mais cedo. Então, acordar mais cedo, organizar a comida da semana, isso aqui, nossa, é muito bom. Quando não tem comida pronta na semana, eu fico pensando muito nisso, eu fico sentada aqui pensando assim, será que Ítalo lembrou da comida da Alicia? Eu tenho que levantar para arrumar comida para Alicia. Mas quando tem comida pronta, ela já tem tamanho. Ela pega a comida na geladeira, bota no micro-ondas e ela mesma come sozinha. Eu gosto de arrumar as coisas para ela porque eu quero dar essa atenção, eu quero ser presente, eu quero dar carinho. Mas quando eu tô sentada aqui estudando, eu quero estar focada. É uma coisa que eu não me preocupo, é arrumar comida para ela. Bem que o Ítalo também arruma comida para ela, né? Ele sempre arrumou, mas de qualquer forma, eu tinha que pensar nisso. É normal, coisa de mãe, não é? A gente sempre pensa nas coisas para os nossos filhos, então eu sempre pensava nisso e isso me tirava o foco. Agora, no máximo, eu tenho que falar, Alicia vai jantar, e ela já vai jantar. Alicia vai tomar banho, e ela já vai tomar banho. Mas eu não tenho que ficar pensando no que a gente vai comer, no que eu vou fazer depois, na carne que eu tenho que descongelar, porque eu já fiz isso no final de semana. E aí, com o tempo, eu fui criando hábitos que funcionam melhor na minha rotina, na minha organização, para minha cabeça. E isso tudo me ajudou a manter o foco, a estar mais focada por um maior período de tempo. Aposto que você conhece um método muito usado de separar o seu tempo em blocos de estudos.
estudar 30 minutos e parar 5, estudar 30 minutos e parar 5. Você não precisa fazer exatamente assim, você pode adaptar para o seu jeito, para o seu ritmo. Se você consegue se manter focado por 15 minutos, é 15 minutos que você vai utilizar e para 5. Só que esses 5 minutos é importante você não entrar nas redes sociais, não ficar assistindo besteira, para o seu cérebro não ficar acelerado e depois você ter que desacelerar ele com os estudos e achar tedioso. Aí você não vai conseguir mesmo manter o foco e a concentração. Isso não tem que ser uma regra, você não tem que seguir a lei de 30 minutos, 5 minutos. Eu, por exemplo, gosto de fazer blocos de tempo de 45 minutos e pausar 10. Nesses 10 minutos dá tempo de eu colocar uma roupa no varal, dá tempo de eu lavar uma louça, dá tempo de eu passar um café. Você faz isso de acordo com a sua realidade, com a sua rotina. E aí você vai testando o tempo que você consegue se manter concentrado. Atualmente, eu estou fazendo mais questões. Quando eu erro a questão, eu recorro ao comentário. Geralmente eu vou direto nos comentários dos alunos e depois eu vou no comentário do professor. Até uso a inteligência artificial para me auxiliar com os comentários dos alunos e conhecimentos que podem ter na internet. Tento ao máximo usar as ferramentas gratuitas que tem na internet e a inteligência artificial a meu favor. Eu sinto que eu fixo melhor o conteúdo quando eu leio o comentário de uma forma mais didática, de uma forma mais leve, que os outros alunos que estão passando pela mesma situação que eu vão comentar de uma forma que eu vá entender. Pelo menos a maioria dos comentários são assim, né? Que eu consigo entender até umas piadinhas lá. E como eu disse, quando eu quero ter uma visão geral da matéria, eu busco por aulões aqui no YouTube e matemática, né, é por resolução de questão. As ferramentas que eu uso para fazer questões são duas atualmente, e no filtro das questões eu busco os últimos anos, porque a banca vai mudando, né, a forma de cobrar as questões. Eu busco os 5 últimos anos, e como eu estou começando, eu coloco o nível de dificuldade mais fácil. Mas isso é só para eu ter uma noção ali de como é a matéria. Teve um dia desse que eu filtrei 15 questões muito fáceis de uma matéria, só para eu saber do que se trata aquela matéria, ler os comentários. E depois eu fiz um filtro maior com as mais difíceis, né? Porque se você treina no difícil, o fácil vai ser fácil. Isso serve também para não te desmotivar. Já pensou? Você chega na questão e as 10 primeiras questões você erra. Aí você filtra uma mais fácil aí e você vai acertar. Mas é importante você ler os comentários, ler o conteúdo para você ir aprendendo através das questões. Sobre as ferramentas de organização, eu já usei muitas ferramentas, mas atualmente eu uso o Aprovado para contabilizar o tempo de estudos. Ele é gratuito e é muito legal você usar uma ferramenta só. Eu estava usando mais de uma, então foca em uma só e que é básica e que funciona. Você vai contabilizar os seus estudos lá no final do ano, você vai ver quantas horas você estudou. Tem gente que não contabiliza as horas, né? Isso é um detalhe, mas se eu puder te dar uma dica, contabiliza para você ver o quanto você estuda mais de uma matéria do que outra. Contabiliza o seu tempo de foco até para você se disciplinar, o tempo que você consegue ficar focado ali. Aí quando você parar para ir ao banheiro, beber água, fazer alguma coisa, você pausa seu estudo, para você ter uma organização maior. Eu usava muito Trello e recomendo também. Eu usava muito Trello para organizar meus estudos. O edital, né, eu colocava lá nas listas e os cartões eram cada tópico do edital. Eu já fiz outro quadro também, que cada card daquele era uma meta de estudos. Já usei o Notion, já usei simplesmente a tabela do Excel. Atualmente eu não estou usando essas outras ferramentas porque eu consegui me organizar somente na plataforma de questões através de pastas e cadernos, e tem como organizar por nome, tem como organizar por data, última modificação. Então eu estou conseguindo me organizar somente pela plataforma de questões. Eu sou muito a favor das ferramentas mais simples, que não vão te fazer perder tempo organizando nada ou preenchendo muita coisa e analisando muita coisa. Eu acho que as ferramentas mais simples e focadas no seu objetivo vão ser melhor para você. Ainda mais se você é disperso e consegue ficar distraído muito rápido, você vai gastar mais tempo se organizando do que estudando em si. Então eu prezo muito pela plataforma ou pelo aplicativo muito mais prático e funcional. Para minha rotina diária, eu coloquei como meta estudar 2 horas por dia. É o mínimo. Eu prefiro estudar antes do trabalho. Eu conseguia completar as 2 horas quando eu não treinava de manhã, mas como a academia abre às 6 e eu queria começar uma rotina de treino com constância, eu comecei a treinar também antes do expediente. Então, às vezes eu estudo as 2 horas antes do trabalho, às vezes não, mas eu consigo completar as 2 horas
durante o dia. E quando eu acho que eu não vou conseguir, eu me forço um pouquinho mais a conseguir. Mas esse forçar não é tóxico, tá? Vamos lá, é com sabedoria. Eu já treinei, ó, se eu já estudei um pouco, se eu já treinei antes do trabalho, minha refeição já tá pronta, minha filha não precisa de ajuda com o dever de casa, eu tenho tempo para estudar. O único detalhe aí é que provavelmente eu vou estar com a mente cansada por causa do trabalho. Teve um dia que eu cheguei muito estressada e não consegui estudar. Mas teve um dia que eu cheguei muito estressada e esse estresse foi a motivação para eu estudar. Ai, gente, esse dia foi muito engraçado. Não, engraçado não. No dia eu tava muito estressada, mas depois eu gravei o vlog e aí eu tava estressada realmente. Muito estressada e brava. Eu tava muito brava. Volta aqui. Então eu prefiro acordar mais cedo para fazer tudo mais importante que eu acho antes do expediente e para isso, como eu disse, eu me forço a acordar mais cedo também. Como eu disse antes, não existem fórmula mágica, existem hábitos que vão te fazer a ter uma rotina melhor e a fazer as coisas que você quer. Mas nem sempre dá certo, eu sei, mas a gente tá tentando, né? Chegamos ao final desse vídeo. Eu acho que eu misturei alguns assuntos, mas é porque eu não fiz um roteiro, eu sentei aqui para conversar com vocês. E eu acho que eu falei basicamente resolução de questões, videoaulas em algumas matérias pontuais, algumas coisas que eu faço para manter o foco e concentração, algumas ferramentas que eu uso, o estudo reverso. Enfim, não existe uma única forma de estudar. Eu acho que cada pessoa tem uma forma de aprender, então você precisa identificar como você aprende melhor, se é através de videoaula ou de PDF ou de questões. A minha orientação para você é que você sempre faça questões o máximo que der, quando der, para você entender como a banca que você está estudando cobra o conteúdo que você está estudando. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre métodos de estudos, sobre o seu método, se você vai adaptar ou se você vai continuar seguindo o caminho que você está seguindo e, quem sabe, encontrar novas formas de aprender. Deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Eu fico muito feliz quando vocês participam, porque assim eu consigo trazer conteúdos que realmente vão ser bons e importantes para te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.